Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Opinião Livre, nesses moldes, né, que nós todos já estamos acostumados, em casa, online, mas sempre trazendo para vocês muita informação. O transtorno do espectro autista, ou TEA, como ele é conhecido, está ligado ao desenvolvimento neurológico. Os sintomas e a gravidade variam de pessoa para pessoa, mas incluem dificuldades de comunicação e interação social. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, diz que deve existir 70 milhões de pessoas no mundo com autismo, sendo 2 milhões só aqui no Brasil. Então, para falar sobre o TEA, o transtorno do espectro do autista, o Opinião Livre conversa com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Sandra Massoud. A partir de experiências pessoais e profissionais, ela escreveu o livro O Transtorno de Espectro do Autismo e o Direito à Educação Inclusiva. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, é um prazer. O que te levou a escrever esse livro, Sandra? Esse livro é baseado na minha dissertação de mestrado em Direito Constitucional. Ele tem toda uma história, porque eu tenho um filho com um transtorno do espectro do autismo, ele tem 13 anos, e então quando ele nasceu, ao receber um suposto diagnóstico, né, que o médico dá quando a criança é muito pequena, eu não sabia nada sobre autismo naquele momento. Embora eu já fosse promotora, isso que é muito interessante, porque as demandas de pessoas com autismo não chegavam nas promotorias naquele momento. Olha só. Então, imagine que foi há 10 anos e pouco atrás, né? Ninguém sabia nada, né, sobre isso. Não sabia, né? Assim, é claro que os autistas existiam, estavam aqui na sociedade, mas eu pergunto onde eles estavam, né? Porque nós não tínhamos contato, não tínhamos amigos, nem ninguém que tivesse filhos nessas condições, então tudo foi um aprendizado para mim, para minha família. Ao mesmo tempo, eu trabalhava já com a área da infância e juventude, e gosto muito dessa área, promotora da infância e juventude, e comecei a estudar muito o assunto, e acabei virando uma referência dentro do Ministério Público. Então, uma coisa levou a outra. Como eu já pretendia fazer a pós-graduação nessa área, então me dediquei então, à educação inclusiva para esse público. E foi um grande desafio, né? Imagino que você, como promotora, que já conquistou, já galgou grandes espaços na sua carreira, né? De repente parece que chega alguma coisa na vida da gente para a gente parar, centrar e muda a missão da gente, né? É como se fosse uma missão. Você se debruçou nas pesquisas e pode hoje ajudar muita gente, né? É interessante mesmo essa sua observação, porque é exatamente isso que acontece. Naquele momento, eu também já tinha bastante tempo de Ministério Público, eu achava que eu estava indo para um outro caminho, mas é muito bom porque a convivência com a área do autismo me trouxe essa vontade e esse olhar para as pessoas com deficiência. Então, minha carreira acabou tomando outro rumo, e extremamente feliz na área da proteção dos direitos da pessoa com deficiência, e o grande foco da deficiência intelectual, que é um público muito invisibilizado pela sociedade, né? Então, Ainda é, Sandra? Ainda é? Hoje não. Ainda é? Sim, bastante, ainda é. A deficiência intelectual, ela ainda tem assim, ela tem algumas medidas, né? Medida pelo diagnóstico, mas ela também acaba sendo envolvida com outros transtornos, né? O que na verdade, quando se pensa em inclusão social, começando da educação, mas dentro de uma sociedade, as pessoas não sentem-se à vontade ou não têm a vontade de entender esse ser humano que tem essa limitação para poder fazê-lo ser incluído. Então, o que acontece? As famílias ficam muito vulneráveis, as famílias ficam sem apoios e acabam enclausurando os seus filhos, seus parentes. Então, o que acontece? Eles acabam sendo encaminhados para espaços segregados, como escolas especiais, clínicas, inclusive institucionalização, que hoje até já é proibido, né?
mas mesmo assim ainda existe muita institucionalização de pessoa com deficiência intelectual. Então, ao ser institucionalizado e não participar da sociedade como um todo, a pessoa não tem, então, ninguém ver, né? Ninguém vê, né? E ela acaba passando despercebida. Pela lei de inclusão, eles têm direito, inclusive, a votar, né? São pessoas que não podem mais ser interditadas totalmente, têm direito a votar e ser votados, e nós, no Ministério Público, assim como em outras instituições, nós fizemos um documento para o TRE, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Instituto Jô Clemente, para que o TRE encaminhe a todas as sessões regionais, eleitorais, orientações para garantir o voto da pessoa com deficiência intelectual, que ela pode ir Olha que bacana, acompanhada. que Isso bacana. Eu queria mesmo. que você pode falar um pouquinho sobre o transtorno? Só para as Sim. pessoas entenderem o que significa, por favor. O transtorno do espectro do autismo, e eu uso essa nomenclatura porque a tradução aqui para o português, pelo meu estudo, o diagnóstico é feito com base no DSM-5, que é o mais recente manual psiquiátrico americano, da Associação Americana de Psiquiatria. Ele usa o termo transtorno do espectro do autismo, e não autista. Autista seria um adjetivo. Mas esse transtorno é um transtorno de neurodesenvolvimento. Não se sabe ainda com certeza as causas, né? Tem-se algumas perspectivas, assim, algumas ideias de que ele acontece com mais frequência na mesma família, mas não se tem certeza se é hereditário ou não. Genético já não dá para avaliar em exames genéticos, mas ele tem, no desenvolvimento da criança, eles podem perceber alguns marcos, né? Então, quando leva no pediatra, que o pediatra verifica aqueles marcos de desenvolvimento, começa já a perceber que alguns marcos aquela criança não atinge. Então, dentre outros, os mais importantes são a dificuldade em interação social, movimentos repetitivos estereotipados, e a dificuldade em comunicação verbal, né? Esses são os principais que aparecem em todos os que têm o diagnóstico, mas, mesmo assim, a graduação, por assim dizer, de cada um deles é diferente em cada indivíduo. Depende de cada um, né? Depende. Bom, a gente tem aqui que em 2012 o Brasil sancionou a Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional, que você estava falando agora, de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O que essa lei, na prática, significou quando se fala em inclusão, Sandra? Bom, o Brasil já tinha assumido nessa ocasião alguns tratados internacionais, né, a respeito de inclusão de pessoa com deficiência. Então, o tratado internacional mais importante, que é especificamente sobre os direitos da pessoa com deficiência e todas as deficiências, é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada na ONU em 2007. E ela passou a fazer parte da Constituição Federal do Brasil em 2009. Bom, sendo o status constitucional, ela tem que ser cumprida como qualquer norma constitucional. Essa lei, na verdade, a Lei 2.764, ela vem até para dar visibilidade para a população com autismo, né? O transtorno já era estudado desde a década de 40, né? Então, os primeiros diagnósticos que foram ditos foram verificados em relação a esses comportamentos de neurodesenvolvimento, são desde a década de 40. Mas existe uma comunidade, existem associações de pais que procuravam que esses seus filhos tivessem um olhar mais específico para suas próprias necessidades. Então, por isso, essa lei caminhou assim. Ela caminhou também para a definição de que quem tem esse diagnóstico é considerado pessoa com deficiência para efeitos legais. Então, efeitos legais significa benefícios, como BPC, pensão, enfim, outras situações em que a pessoa precisaria dessa definição.
E ela também estabelece algumas diretrizes importantes, como, por exemplo, o diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce o diagnóstico, as intervenções terapêuticas são mais eficazes. Ai, que Então, bom. ela teve, sim, sua importância, tem sua importância. Eu, como profissional do direito, a gente sempre olha para as leis, né, com um olhar muito específico. Até no livro, eu faço algumas críticas em relação, mas é só uma questão formal, porque, no fundo, a visibilidade para o público acabou aparecendo muito mais a partir dessa lei. E ela tem um decreto que regulamenta, e é muito interessante, porque ela fala de educação inclusiva, sim, e na parte em que ela falava, que foi proposta a lei, o projeto de lei falava na possibilidade de escolas especiais, esse artigo foi vetado. Então, ela fala em educação inclusiva. Então, a pessoa com transtorno do espectro do autismo tem direito à educação inclusiva, ponto final. Educação inclusiva significa escola regular igual para todo mundo. Se ele precisar, consta da lei e do decreto, que ela terá um acompanhante individual. Sandra, qual era a situação das crianças, então, com TEA antes da lei, e por que que foi preciso ter uma lei para colocar tudo isso, garantir os direitos de quem tem o TEA? Então, a pessoa com autismo, né, como é muito variado a apresentação do transtorno, por isso que se chama espectro, né, ela não tinha Espectro, quando é espectro é porque é muito variado, é isso? Exato, é Tá. um grupo grande, né? Então, é um espectro grande de manifestações do transtorno. Então, os médicos costumam dizer que quem está mais perto pensa num círculo, quem está mais perto de estar para fora tem os comportamentos mais leves, e quem está mais para o centro, mais rígidos, mais severos. E eles também podem ter comorbidades, como qualquer outra pessoa. Então, existe pessoa com síndrome de Down e autismo, pessoa com outras síndromes e autismo associado. Mas como não era fácil de ser diagnosticado quando a criança é pequena, muitos médicos diziam que era falta de estimulação, então essas crianças ficavam num limbo do tratamento, né? Tá. E quem usa o tratamento do público, né, do SUS, por exemplo, ficava numa situação pior ainda, né? Porque os tratamentos são feitos nos centros de atenção psicossocial, os CAPs. CAPS infantil, mas se não tem uma diretriz de tratamento para esse público, eles ficam no meio de todos os outros. Essa era a ideia, né, de trazer uma possibilidade de olhar diferenciado para o transtorno. Então, no tratamento de saúde e de educação, principalmente, e assistência social. Por quê? Porque o autismo não tem cura. A pessoa vai ter quando os estudos, a parte científica que estuda os tratamentos do transtorno mostram que, se ele tiver um acompanhamento terapêutico adequado ao longo da sua primeira e segunda infância, na adolescência, ele vai ter uma vida adulta mais produtiva. Mas cura não tem. Então, é importante pensar em todas as vertentes. É importante a gente colocar, eu sempre procuro abrir o espaço aqui no programa, porque a gente tem que colocar, principalmente agora que você falou, né, que é uma sociedade que continua invisível, né? Então, eu acho que esse é o meu papel e esse é o nosso papel, é colocar, é divulgar cada vez mais para ficar, né? Para ficar normal, para virar normal. A gente não tem que conversar sobre isso, não tem que ter lei sobre isso. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua, tá bom, Sandra? Tá joia. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua.
Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta e o Opinião Livre de hoje está conversando com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Sandra Massude, ela que escreveu o livro O Transtorno de Espectro do Autismo e o Direito à Educação Inclusiva. Muito importante a gente colocar aqui e abrir para vocês esse espaço. Sandra, você como promotora de justiça, né, você já acompanhou muitos casos de preconceito em relação a portadores de transtorno, quer dizer, você já sofreu isso? São muitos ainda? Eu não sofri, eu não posso dizer assim, na nossa experiência pessoal, não. Mas sim, já recebi várias denúncias. O que acontece, até é importante o que você estava falando no bloco anterior sobre nós não precisarmos mais de leis para falar de inclusão. De fato, se as pessoas conviverem mais com as pessoas com deficiência intelectual, elas vão ver que isso faz parte da diversidade humana. Então, tudo fica mais simples, fica mais fácil. O que eu já recebi, por exemplo, denúncias, e isso não são poucas, viu? Em prédios, em condomínios, por exemplo, a criança com autismo que brinca, às vezes pula na piscina e molha os outros, ou então entra molhada no salão de festas, ou então grita, porque tem muitos comportamentos que são expressados por eles por meio de gritos, de choros, principalmente aqueles que não falam, né, são os não verbais, e vizinhos reclamarem, até fazerem reclamação formal para o administrador de condomínio, outros que os síndicos proíbem que a criança, então, participe, vá ao parquinho, enfim. Olha, tem muito. Nas escolas, assim, nós também já recebemos, mas eu vejo a questão da escola de uma maneira diferente, porque a criança, o adolescente, eles também estão se conhecendo, né? Então, eu não gosto muito de falar em bullying, né? Nessas situações, porque as pessoas com deficiência, elas também têm que conviver com a adversidade, né? Então, todos nós, né, Sandra? Todos nós. Exato. Você falou aí das crianças, as crianças que gritam, as crianças que choram, as crianças que entram molhadas no parquinho, no salão de festa. Isso você está falando para mim de crianças que não têm espectro nenhum. Exatamente, né? Assim, as pessoas precisam olhar para o outro e para dentro de si mesmos, né? Como eu fui, como eu era, como é a minha família. Sim. Mas por exemplo, eles falam muito, alguns, né? O meu filho, por exemplo, ele começa a cantar em qualquer lugar, ele lembra de uma música que ele gosta, e ele tem o meu tamanho, começa a cantar, ou então ele lembra de alguém que ele acha engraçado, ele imita, e às vezes eu vejo as pessoas ao lado olhando assim, e eu percebo também que quando nós, pais ou cuidadores que estamos perto, nós tratamos isso com normalidade, os outros tendem a nos copiar. É muito interessante isso. Isso aconteceu logo na escola, na segunda escola que ele foi. Ele foi numa primeira em educação infantil e depois foi para o ensino fundamental 1. E eu falava assim, sempre falei para o meu marido, olha, nós temos que agir com naturalidade, porque ele é assim. Ele é espontâneo, ele abraça quando ele quer abraçar, ele ri quando ele quer rir, e as pessoas têm que entender que é assim, e ele tem o jeito dele ser, né? E ele tem que ser respeitado como ele é. E esse respeito tem que começar por nós mesmos, né? Então, levar em todas as festas, em todos os eventos sociais, e tratar com naturalidade. E assim a gente vai modificando aos poucos a sociedade ao nosso redor. Ele tem muitos amigos, e muita gente que gosta dele como ele é, né? Claro. Mas é claro que, assim, em algumas situações nós temos que colocar o limite como qualquer mãe, né? Então... Ô, Sandra, o que eu sinto, quer dizer, eu trabalho para o grupo Unip Objetivo já há muitos anos, né? Que faz um trabalho enorme de inclusão, isso aí, há muitos anos, quando não se falava nisso. O que eu sinto quando eu vejo
que a base, quer dizer, o preconceito está em nós, né, adultos, porque as crianças, elas tratam isso com uma naturalidade. As crianças que convivem com autista ou com síndrome de Down, não importa, as próprias crianças ajudam os amiguinhos, quer dizer, eles já estão acostumados, eles crescem dessa forma. Então, é isso que é importante. Exatamente. Eles não têm isso. Nós adultos é que passamos para as crianças o preconceito. Isso é muito importante de lembrar. E o jeito deles tratarem o outro é muito natural. Então, a criança com deficiência, por que ela tem que ser um bibelô e ficar numa redoma de vidro? Não tem. Ela tem que passar pelas frustrações também, ela tem que passar por situações e saber lidar com elas. Ele não é um coitadinho. A gente precisa tirar essa ideia do coitadismo, né? Como se diz, da pessoa com deficiência intelectual. Ele tem que ser também, pode ser que ele não aprenda a malícia, pode ser, tudo bem também, mas ele vai ter que aprender a lidar com as pessoas também como elas são. E assim como nós, escolher os amigos, né? Então, esse não é legal para mim. Agora, esse desafio é um desafio de mão dupla, né? É um desafio. Eu não sei como que eles reagem, mas o desafio dos pais nessa convivência, desafio dos colegas, dos educadores, é um desafio constante? Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Nós aprendemos, ninguém aprendeu a ser mãe antes de ser mãe, né? Então, é como professor, não aprende a ser professor antes de ser professor, ele não adianta, ele só vai aprender a ensinar aquele aluno é único, né? Então, tudo é um aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que ter essa ideia. Quando eu acho importante falar para os pais que estão nos ouvindo, que quando sempre me perguntam, a escola está preparada? A escola está preparada, capacitada para receber o aluno com autismo? E aí eu pergunto, e você estava preparado para ser pai e mãe de um filho com autismo? Nem me fala. Então, não, preparada para qualquer filho, com autismo, sem autismo, Exato. A gente não está preparado para nada, Sandra. Exatamente. Ninguém vem com um manual, né? Não vem. E um não é igual ao outro. Então, se aquela escola não receber seu filho, ela nunca vai se preparar. Agora, o importante é ela ter em mãos, né, a boa vontade e os equipamentos necessários. Os equipamentos que eu digo são vamos supor que ele precise de um teclado adaptado, ou vamos supor que ele precise, então, de um tablet para acompanhar aquela aula, mas tudo isso só vai ser verificado se aquele aluno estiver lá dentro. Se ele não tiver, a escola não vai adivinhar as necessidades pessoais e particulares de cada um. Agora, tudo isso tem que ser conversado, né? Então, nós estamos, sim, sempre aprendendo. Tem pessoas que vão se fechar para o mundo e para tudo e para qualquer mudança. E tem pessoas que vão estar sempre abertas, né? Eu acho que essa que é a questão, né? O aprendizado é constante, todos os dias. O meu filho, que agora entrou na adolescência, ele é outra pessoa. Ele era até os 11 anos, depois dos 12 para frente, é o típico adolescente. Ele me expulsa do quarto dele, ele chora e ri no mesmo dia, os hormônios estão fazendo assim, né? Então, ele era... Nossa, estava sempre de bom humor. Agora não, tem hora que ele fala assim para mim: mamãe, senta aqui, quero conversar. E ele é repetitivo nos assuntos, né? Então, aí eu falo, bom, mas a gente já conversou sobre isso hoje. Mas eu quero conversar. Não é típico de adolescente conversar. É típico. Agora, os desafios da criança autista, eles são diferentes do adulto autista? Bom, então depende, sim, são diferentes, né? Porque o adulto, assim, a evolução é igual, né? Os hormônios, eles acontecem, o adulto vai. O que é importante a gente lembrar é que a pessoa com deficiência intelectual, e o autista se encaixa nesse perfil, ele não pode ser infantilizado e chegar a ser um adulto infantilizado, um adulto que vai brincar não sei, enfim, eu até nem gosto de dar exemplos, por quê? Porque o que a gente tem que lembrar é que a gente tem que ensinar para eles a mesma coisa que você ensina para uma pessoa sem
deficiência. Então, você tem que ensinar a se cuidar, cuidados pessoais, como você toca as outras pessoas, isso tudo a gente ensina para um filho sem deficiência também, mas talvez provavelmente para o autista vai ter que falar mais vezes, e usando exemplos reais, porque para eles é mais difícil imaginar. Então, você usa exemplos reais, você mostra, né, mostra no próprio corpo deles, olha, não pode tocar aqui, assim, assado, onde você se manipular, por exemplo, a maneira como você lida com as pessoas, como cumprimenta, você vai numa loja, se você quer comprar alguma coisa, você tem que pagar, não é simplesmente sair com aquilo, tudo isso tem que ser ensinado, né? Então, eu penso que quando o adulto com autismo passou por todas essas fases, obviamente, ele tem outras demandas. Agora, o que eu estava dizendo antes, que eu não gosto de dar exemplos, porque há algumas preferências que eles nunca vão abandonar. Então, por exemplo, eu conheço muitos que gostam de desenhos infantis. O meu, por exemplo, gosta de desenhos bem infantis. Então, o que a gente combina? Você tem o seu horário, o seu momento para assistir. Entendi. E eu já vi um documentário super interessante em que mostrava adultos autistas do espectro, então eram vários comportamentos diferentes, procurando relacionamentos amorosos. E aí um deles estava muito bem vestido, aí ele chegava para a moça e ele ficava conversando com ela. Quando ela falou assim para ele, eu gosto de bichos de pelúcia, ele arregalou os olhos e falou, eu também. Então eles encontraram um ponto em comum que eles não contariam para qualquer pessoa, né? Então, por que não, né? Por que não guardar esse gosto tão próprio? Então, eu acho que isso é importante a gente também preservar, né? Sandra, só para... Olha, já está acabando o nosso tempo. Várias pesquisas apontam para um aumento progressivo no número de crianças diagnosticadas com o TEA, né? O que você acha que ainda precisa ser feito para garantir, então, essa inclusão, esse acesso à educação, a tudo isso que a gente falou aqui? Eu acho que assim, os mecanismos de identificação estão cada vez melhores, né? Até os médicos, os pediatras hoje já se preocupam com mais sinais do que antes, né? E tudo isso por conta de todo esse movimento social mesmo, do implemento de diretrizes públicas. Agora, eu acho que realmente, para que eles sejam incluídos, nós devemos fazer o que estamos fazendo, falar e falar e falar incessantemente. E que as pessoas que têm os filhos nessas condições possam se abrir, se sintam acolhidos, que as pessoas não vejam isso mais como uma situação diferente, que não se saiba como lidar, que eles sejam convidados a participarem de todos os eventos sociais, mas a informação é o melhor instrumento, de todas as formas. E o livro O Transtorno de Espectro do Autismo e o Direito à Educação Inclusiva, nele você colocou muita informação para os pais, né, Sandra? Tem sim, ele tem um foco importante, uma base, na verdade, importante no direito constitucional brasileiro, mas tem muita informação sobre os fundamentos da educação inclusiva no Brasil. Além disso, eu passei um pouco pela prática da educação inclusiva da pessoa com transtorno de espectro do autismo especificamente. Então, os educadores também podem encontrar ali alguns caminhos. É claro que ele é um livro assim, com um foco grande na área do direito, mas eu acho que é bastante importante porque justamente nessa área não tem quase nenhuma publicação específica para pessoa com autismo. Então tá bom. Muito obrigada, Sandra, pela sua participação aqui no Opinião Livre. Muito obrigada a todos e que aproveitem o livro e uma ótima semana. Muito obrigada. E para você que acompanhou o nosso programa, até o próximo Opinião Livre. Até lá.